Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade, né, a mais um módulo do nosso curso de auxiliar de saúde bucal. E a nossa disciplina de hoje é a disciplina de meio ambiente, trabalho e saúde. Vai ser uma disciplina que ensina a necessidade da preocupação com a segurança para os trabalhadores e com a manutenção dos recursos e preservação da natureza, garantindo assim a integridade e o bem-estar dos trabalhadores. Vamos falar um pouquinho sobre a história da segurança do trabalho. A segurança do trabalho supera riscos e perigos que ameaçam a sobrevivência humana e foi sempre a forma de evitar a morte. A espécie humana compreendeu que é melhor prevenir que remediar. Assim surgiu a necessidade da prevenção, que acompanha o homem desde muitos de tempos antigos nas atividades que eles tinham de sobrevivência, que era a caça, a pesca, e a sobrevivência frente aos perigos no dia a dia. Na nossa realidade hoje, retrata um universo totalmente diferente, que precisa ver o trabalho como uma forma de crescimento do indivíduo, onde todas as suas potencialidades podem ser exploradas visando o bem comum de todos. Então, não é admissível que o trabalho seja para o homem uma fonte de risco e perigo, que possa destruir vidas. É preciso que o ambiente de trabalho ele ofereça para os seus trabalhadores condições adequadas de trabalho e que as limitações, direitos e anseios dos trabalhadores eles sejam respeitados nas totalidades que se representam. Então, a segurança do trabalho ele é um conjunto de medidas técnicas e educativas, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer instruindo, convencendo as pessoas às práticas preventivas. Então, entende-se que a segurança do trabalho ela veio com uma necessidade natural de desenvolver, trabalhar e produzir condições seguras para que a integridade física e emocional do trabalhador ela seja preservada. A segurança do trabalho contribui para o bem-estar da organização por meio de duas orientações, que é o treinamento e a proteção. O treinamento, ele é um processo de desenvolver a aptidão no emprego de métodos seguros de trabalho e na aplicação de práticas seguras durante o desempenho das tarefas. E a proteção ela é a utilização de normas e técnicas capazes de minimizar, neutralizar ou eliminar as condições de riscos e insegurança para o trabalhador. No período da Revolução Industrial, o trabalhador ele era visto apenas como uma forma de retorno de investimento para o empregador e tinha todos os seus direitos desrespeitados e negligenciados. Então, os trabalhadores eles tinham péssimas condições de trabalho e eram aceitas em decorrência à falta de oportunidades e pela necessidade de sobrevivência. Então, nessa período da Revolução Industrial, os trabalhadores eles não tinham condições nenhuma de trabalho, não tinha equipamentos de proteção, como os dentistas, está na segunda figura. Eles não utilizavam luva, não utilizavam máscara, não utilizavam gorro, fazendo com que, assim, eles contraíam algumas doenças durante o atendimento. E também nessa figura 3, os trabalhadores, eles não estão usando nenhum equipamento de proteção, como capacete, luvas, as roupas apropriadas. Então, esses trabalhadores, eles estavam expostos a diversas situações de riscos e agentes insalubres e perigosos. As péssimas condições de trabalho deram origem ao fortalecimento da classe trabalhista, que se uniu para reivindicar e melhorar as condições de vida e, assim, unidos e fortes, deram origem aos sindicatos dos trabalhadores. As leis trabalhistas, elas foram uma conquista de grande importância para a qualidade de vida do trabalhador. A obrigação legal de melhorar as condições do ambiente de trabalho tiraram os operários dos locais fétidos e sem higiene que estavam expostos, diminuindo assim os números de casos e doenças
e acidentes de trabalho. Então, na consolidação das leis trabalhistas, em 1º de maio de 1943, foi um marco para proteger a integridade e a capacidade laboral do trabalhador, tornando assim a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho, que rege as relações de trabalho individuais e coletivas. Saúde do trabalhador. A saúde, conforme o dicionário, ele é um estado cujas funções orgânicas, físicas e mentais já se acham em situações normais, ou seja, a ausência de doença. Já a OMS, a Organização Mundial de Saúde, trata-se a saúde como um perfeito estado de bem-estar físico, psíquico e social. Ela trata o paciente como um todo, não só tratando uma doença específica, tratando o paciente como um todo. Na Lei 8.080, encontramos a seguinte definição para a saúde do trabalhador. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, promoção e proteção à saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Ou seja, a saúde do trabalhador é aquela saúde que preza pelo seu trabalhador, a saúde que dá condições boas de trabalho, a saúde que dá aos seus trabalhadores equipamentos para a sua proteção individual, equipamentos para que eles não contraiam algum tipo de doença. Vamos falar um pouco sobre os riscos ambientais que a gente encontra nos ambientes de trabalho. Os riscos ambientais ou ocupacionais, eles podem ser definidos como riscos que podem acometer o indivíduo em seu ambiente de trabalho, que pode estar relacionado ao tipo de trabalho, ao material que é utilizado durante o trabalho, substâncias, processo ou situação. Também acidentes ou doenças. Os problemas ocupacionais ou problemas ambientais, a profissão do cirurgião dentista, elas diz respeito àquelas que envolvem a saúde do dentista e de seus auxiliares durante a prática odontológica. Sendo assim, é importante avaliar, né, as necessidades da proteção de todos os profissionais no ambiente de trabalho. A legislação brasileira entende como os riscos ambientais os agentes presentes em seu local de trabalho, com a capacidade de causar algum dano ao trabalhador, sendo eles classificados como os riscos físicos, riscos químicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Em todo o processo que envolve a atividade humana, existe um agente ambiental que pode comprometer e colocar em risco a saúde, colocar em risco a vida e a saúde do colaborador ou mesmo gerar um desconforto. O trabalhador, ao realizar suas tarefas em ambientes insalubres, contaminados por agentes químicos e físicos ou biológicos, pode desenvolver alguma doença que comprometerá a sua saúde e o incapacitará de alguma forma. Então, gente, as atividades que são realizadas no ambiente de trabalho, elas precisam ser analisadas para que identifique os riscos ambientais presentes em cada etapa da tarefa. Ao longo de anos, a legislação em saúde e segurança evoluiu, mas as variedades de riscos presentes nos processos do ambiente de trabalho também têm aumentado proporcionalmente com o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos. No dia a dia do ambiente de trabalho, são vários os fatores que podem interferir e comprometer o exercício seguro das atividades. Essa figura, ela apresenta toda a carga física e emocional que acompanha o trabalhador no desenvolvimento das suas atividades. Então, quando o trabalhador ele chega no seu ambiente de trabalho, tem várias características individuais que, infelizmente, não ficam em casa, que a gente leva para o trabalho, né? O alimento que a gente
faz a nossa nutrição, os fatores genéticos, idade, sexo, a condição física, se esse trabalhador ele faz alguma atividade física ou não, a personalidade dessa pessoa, tudo isso interfere nos efeitos dos fatores ambientais. As atividades laborais desenvolvidas pelo homem, ela expõe a diversos tipos de riscos. Então, o resultado desse processo, ele pode comprometer a saúde e a integridade do trabalhador, causando doenças, acidentes e podendo levar esse trabalhador até a morte. Em todo o processo que envolve a atividade humana, existe um agente ambiental que pode comprometer e colocar em risco a vida e a saúde do colaborador, ou mesmo gerar um desconforto a esse trabalhador. Então, o trabalhador, ao realizar suas tarefas em um ambiente insalubre, contaminado por agentes físicos e químicos ou biológicos, ele pode desenvolver alguma doença que comprometerá a sua saúde e o incapacitará de alguma forma o trabalho. No entanto, quando esse trabalhador ele tem a cura e vai retornar ao seu trabalho, para as suas atividades, ele vai voltar para o mesmo ambiente de trabalho onde ele contraiu aquela doença. E assim a probabilidade, ela aumenta que ele adoeça novamente e que ele seja afastado mais uma vez e com sério risco de adquirir uma incapacitação permanente. Dessa forma, os riscos ambientais, eles são divididos em em cada grupo, com a sua cor representativa, para uma melhor identificação e conhecimento dos mesmos. São divididos em 5 grupos: o verde, que é o riscos físico, o vermelho, os químicos, o marrom biológico, o amarelo ergonômico e o azul acidentes. Os riscos físicos, eles podem apresentar através da temperatura, pressão, barulho, vibração, irradiação e altitude. Os riscos químicos, através de produtos manipulados, vapores, gases tóxicos, poeira e fumaça. Os riscos biológicos, através dos vírus, bactérias, parasitas e fungos. Os riscos ergonômicos, que aparecem muito na profissão de cirurgião dentista. Postura incorreta, esforço físico intenso e atos repetitivos. E os acidentes podem ser também que acontecem na profissão de cirurgião dentista, instrumental com defeito, ausência de EPI, iluminação inadequada e armazenamento inadequado de insumos. Agora nós vamos especificar cada risco ambiental. Primeiro nós vamos começar com os riscos ambientais físicos. De acordo com a norma regulamentadora 9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes. Em relação à odontologia, o ruído é aquele ruído contínuo, intermitente, de impacto, vibrações mecânicas que podem ser através da caneta de alta rotação e o uso de ultrassom, radiações ionizantes, raio-x, radiações não ionizantes, o laser, né, da fotopolimerização. Então, na odontologia, os causadores desse risco são as canetas de alta rotação, compressor de ar, que fica fazendo um barulho, né, um ruído, equipamentos de raio-x, que vai emitir luz, equipamento de laser também que vai emitir luz, fotopolimerisador, que vai emitir luz, autoclave, ar-condicionado e ultrassom. Tanto que durante os procedimentos odontológicos, para evitar esses riscos ambientais, nós podemos fazer o uso, né,
dos equipamentos de proteção individual, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, para evitar o equipamento de raio-x, a gente vai utilizar a luva, vamos utilizar os coletes, o equipamento de laser fotopolimerizador, vamos utilizar os óculos de proteção. É isso aí. Os riscos ambientais químicos são considerados nos locais de trabalho os gases, vapores, os aéreos dispersóides na forma de poeira, fumo, névoas, neblinas e fibras, pois eles se mantêm em suspensão no ar contaminado, contaminando os ambientes e provocando desconforto, diminuindo a eficiência, a produtividade, sobretudo, provocando alterações na saúde dos trabalhadores, podendo chegar até as doenças profissionais com incapacitação e morte. Nem sempre é possível, na fase do reconhecimento dos agentes químicos, reconhecer todos os produtos e substâncias presentes no ambiente de trabalho. Então, por esse motivo, é de suma importância a adoção de medidas de controle como garantia da manutenção da saúde e integridade física do trabalhador. E de acordo com a nota 9, os agentes químicos são substâncias químicas compostos ou produtos que podem penetrar no organismo, tanto pelas vias aéreas, que vai ser na forma de poeira, fumo, névoa, neblina, gases e vapores, que podem ser absorvidos pelo organismo através da pele ou pela absorção. E na odontologia, os principais causadores desse risco são os amalgamadores, que o amálgama que a gente vai utilizar para fazer as restaurações, e nesse amálgama contém a substância que é o mercúrio, desinfetantes químicos, que vai conter o álcool, glutaraldeídos e hipoclorito de sódio, e os gases medicinais, como o óxido nitroso, que é utilizado em alguns atendimentos para os atendimentos de pacientes ansiosos e pacientes especiais. Agora, os riscos ambientais biológicos. Nós estamos expostos aos mais diferentes tipos de micro-organismos causadores de doença, isso em qualquer lugar que a gente está. E em locais de trabalho, a presença desses agentes ela é ainda maior. Então, os agentes biológicos que contaminam os ambientes laborais de trabalhos, na maioria deles são os vírus, as bactérias, os protozoários, fungos, parasitas, entre outros. Esses micro-organismos que estão presentes nos hospitais, também nos consultórios odontológicos, que são nos estabelecimentos de serviço de saúde em geral, em todos, né? Também em outros locais, como cemitério, matadouros, laboratório de pesquisas e análise, indústrias, empresas de coleta e reciclagem, estação de tratamento de esgoto e incineradores. As exposições ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados constituem um sério risco a profissionais da área da saúde nos seus locais de trabalho, podendo ser citadas as doenças transmitidas por via aérea, sangue ou fluidos orgânicos e transmitidas através do contato direto ou indireto com o paciente. O cirurgião dentista e o auxiliar de saúde bucal, que trabalha diretamente com o dentista, eles estão potencialmente muito perto de contrair qualquer tipo de doença. Na primeira figura, como mostra aí uma seringa tríplice, quando ela é acionada, que vai sair a aguinha ou o ar, em contato com o dente, ele pode espirrar e também ter o contato com a pele, com o rosto do cirurgião dentista ou do auxiliar que estiver ali perto. E na segunda imagem, durante a anestesia, por um descuido, ou às vezes por um acidente mesmo, às vezes vai fazer o bloqueio de um nervo, você faz o bloqueio da anestesia e quando você vai tirar a agulha acaba pegando no seu dedo. Você está tendo um contato direto
Então, o sangue do paciente vai ter um contato direto fazendo um acidente no seu dedo. Então, assim, é muito importante e devemos sempre ter muito cuidado durante todos os procedimentos odontológicos para que nós não contraiamos algum tipo de doença durante o atendimento odontológico. Os riscos ambientais que são adquiridos através da via aérea gripe, tuberculose, doença meningocócica, rubéola e sarampo, através dos sangue fluidos, hepatite e AIDS, e do contato com o paciente, herpes, pediculose, escabiose, micose e conjuntivite. Agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos ocupacionais ergonômicos. Os riscos ocupacionais ergonômicos, eles abrangem a instalação, o modelo e a idade do equipamento, fluxograma da clínica, pessoal auxiliar, jornada de trabalho, repetitividade e monotonia. A ergonomia, né, ela está diretamente ligada como que o consultório ele está adequado. Então, as doenças causadas por fatores ergonômicos, na maioria das vezes, são a postura incorreta, que às vezes a gente senta no mocho, às vezes faz alguns procedimentos em pé, como cirurgia, e você não tem uma postura correta, equipamentos inadequados, que às vezes a cadeira, ela não tem, ela não consegue fazer todos os seus, as suas posições, a ausência do profissional auxiliar ou do técnico, às vezes o dentista ele atende sozinho, então ele tem que ficar virando, levantando, pegando coisa no alto, sentado, entendeu? Que acaba tendo uma postura também incorreta, ritmo excessivo dos atendimentos e o ato repetitivo, às vezes fazer o mesmo procedimento várias vezes ao dia. E o risco ocupacional de acidentes, o risco ambiental, mecânicos ou de acidentes, também chamados de acidentes ou mecânicos, eles estão presentes nos locais de trabalho e colocam em risco a vida e a saúde dos trabalhadores. Estão relacionados também aos equipamentos utilizados, a condições físicas do local de trabalho, como, por exemplo, arranjo físico subdimensionado, arranjo físico inadequado, instrumental com defeito impróprio, ausência de EPI, trabalhos em alturas, que não diz respeito à nossa profissão, piso escorregadio, que pode causar uma queda ao trabalhador, eletricidade inadequada, animais peçonhentos, escada escorregadia sem proteção, tudo que pode causar um acidente de trabalho. Pessoal, eu vou pausar essa aula agora e vamos começar outra, viu? Só para ficar melhor para carregar no YouTube.